Vamos então agora abrir a palavra de Deus e eu quero convidá-lo para ler Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora pulamos para o verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se eu fosse editar uma Bíblia, eu mudaria o nome dessa parábola para a parábola do pai pródigo, não do filho. E eu espero que até o final dessa preleção você entenda o porquê disso. Talvez essa seja uma das parábolas mais mal utilizadas. Cresci num lar adventista onde minha mãe contava essa parábola várias vezes, e ela dizia assim: Benjamin, está vendo? Quando a pessoa sai, ela abandona a igreja, ela vai fora, ela se afunda até no lamaçal dos porcos, mas o pai é misericordioso e abraça de volta. É verdade, esse é um dos aspectos da parábola. Mas o foco dessa parábola não está apenas na misericórdia do pai, nem na volta do filho perdido, porque essa parábola fala de 2 filhos perdidos. Para você entender essa parábola, você precisa entender quem a escreveu. Se um dia num concurso bíblico alguém perguntar assim: qual foi o único homem não judeu que escreveu um livro da Bíblia? Você vai responder: Lucas. Lucas é o único não judeu que escreveu um livro
da Bíblia. Lucas era gentio. Lucas nunca conheceu Jesus, nunca viu. Mas pela inspiração do Espírito Santo, ele resolveu pesquisar e de uma maneira muito inteligente catalogar as histórias, tanto do Evangelho quanto dos Atos dos Apóstolos, de maneira que ele é o único que relatou esta parábola. E se ele teve essa preocupação, é bom que nós tivéssemos nos mínimos detalhes, a começar por entender que nessa parábola nós temos dois filhos representando dois grupos que estão alienados de Deus, cada um buscando a salvação e a alegria de um jeito, mas os dois estavam perdidos. Se você reparou o que Lucas escreveu, capítulo 15, verso 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. As pessoas, irmãos, eram atraídas para Jesus. Eu gostaria que você atentasse para o fato de que ao longo das eras o cristianismo perdeu a capacidade de atrair as pessoas. Lança um desafio para você, depois do almoço, quando você for estudar sua Bíblia no sábado à tarde. Quantas vezes Jesus foi atrás de alguém? Pouquíssimas. As pessoas iam atrás de Jesus. Aí você fala assim, mas Jesus disse, ide. Realmente, Jesus disse ide, mas ele disse ide e fazei. Quem escolhe quem? É o discípulo que escolhe o mestre. E aí eu pergunto, irmão querido, o Evangelho está perdendo a capacidade de atrair as pessoas. E se você prestou atenção nesse texto, ele diz que estavam reunidos, atraídos, pessoas que iam até Jesus, publicanos e pecadores. E por que Lucas descreve essas pessoas como pecadores? Muito simples, porque o judeu da época em que isso foi escrito não se considerava um pecador. Ele ia ao templo, ele fazia suas ofertas, ele comemorava a Páscoa uma vez por ano, ele ia no Yom Kippur, ele se purificava, ele não se considerava um pecador. Pecadores eram as prostitutas, os cobradores de impostos e aqueles afetados por doenças graves. Esses sim eram pecadores. E diferentemente do que aconteceu na casa de Mateus e na casa de Zaqueu, na qual Jesus entrou para comer na casa de um pecador, se você prestou atenção, a Bíblia está dizendo que Jesus os recebeu, dando a entender que Jesus estava recebendo aquela classe de pessoas na sua casa. E aí você vai começar a entender o porquê destas três parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e os dois irmãos que estavam completamente perdidos. Aqueles religiosos que estavam ali estavam horrorizados pelo fato de que Jesus recebia, irmãos, no Oriente, quando uma pessoa recebe outro para comer, significa que aquela pessoa está honrando a sua casa. Quando uma pessoa recebe alguém para um almoço, principalmente porque naquela época se comia num prato só, e você tem que pensar duas vezes quem você convida para comer num prato só, sem talher, comer com a mão, né? O oriental, ele considera uma honra receber uma pessoa na sua casa, e quando aquela pessoa chega na casa, ele proclama várias bênçãos para aquela pessoa por estar ali. E é exatamente por isso que os líderes religiosos não conseguiam entender: será que Jesus vai proclamar bênçãos para prostitutas, para ladrões, para arruaceiros, para cobradores de impostos corruptos? É isso mesmo que nós estamos vendo aqui. E eles murmuravam, porque eles achavam um absurdo Jesus aceitar ser um hospedeiro desse tipo de gente.
E aí Jesus começa a contar 3 histórias. E nós vamos nos deter na mais famosa dela, a terceira, a chamada parábola de um filho pródigo. E ele começa a parábola dizendo que certo homem tinha 2 filhos, e o filho mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe. Naquela cultura, irmãos, vamos imaginar, vamos viajar nas páginas da Bíblia. Jesus está recebendo aqueles pecadores, um monte de líder religioso murmurando, e Jesus agora conta a história para os 2 grupos. E ele chega para o grupo e fala assim: olha, havia no lugar um pai que tinha 2 filhos. O mais moço chegou assim: pai, eu quero a minha parte da fazenda. Irmãos, naquela cultura, quando um filho dizia isso para um pai, ele estava dizendo o seguinte: olha, para mim o Senhor morreu, porque a herança de um pai para um filho só podia ser dada quando o pai morresse. Aquele filho estava dizendo assim: olha, não quero mais viver aqui, para mim o Senhor morreu, não quero mais ficar na sua casa, a casa do pai para mim não tem o menor significado, eu não sou feliz aqui, eu quero o que é meu, porque eu quero ir embora. Em qualquer comunidade oriental, se um filho falar isso com o pai, ele leva uma surra na mesma hora. Isso é uma desonra enorme. Inclusive na nossa cultura, os filhos só recebem herança quando os pais morrem. Mas ele pediu a herança, e se você está prestando atenção aí no texto, o texto diz que o pai repartiu a herança para os 2, porque diz assim: e ele repartiu-lhes a herança. E aí entra em cena o filho mais velho. Ele tinha que pegar toda aquela fazenda, o pai, repartir em 3 partes, dar 2 para o filho mais velho e 1 para o filho mais moço. Assim dizia a lei de Moisés. Só que, se você reparou aí, o filho mais velho não protestou. Você não vê ele falando: pai, o que é isso? O senhor nem morreu, eu não tenho direito de receber. Você não vê o filho mais velho falando para o mais moço: o que você está fazendo, rapaz? Você está querendo que o papai morra? Ele não diz nada, ele simplesmente aceita a sua parte. O texto também diz: passado não muitos dias, o filho mais moço foi embora. O que significa isso, irmãos? Naquela cultura, mesmo que um pai decidisse dar a sua herança ao filho em vida, ele ainda teria direito de usufruto da terra. Ele poderia passar de papel para o filho, mas ele poderia continuar vivendo ali, plantando e se alimentando daquilo ali. Lucas fez questão de dizer que passados poucos dias, significando que o filho não só recebeu a parte da terra, como ele negociou aquela terra, ele a vendeu. E como ele vendeu muito rápido, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com imóveis, né? Tem algum corretor de imóveis aqui? Não é tão simples assim vender uma fazenda, né? Não se vende uma fazenda do dia para a noite. E quando você vende uma terra muito rápido, isso significa que você não cobrou o preço que deveria ser cobrado. Vocês já devem ter percebido aqueles anúncios assim, né? Vendo carro urgente, motivo, viagem, né? Vendo urgente. E geralmente quando você vende uma coisa urgente, o que acontece? O seu preço está... Agora você imagina os fariseus escutando essa história e engolindo seco. Que filho desgraçado, né? Pega uma herança com o pai ainda vivo, vende a herança e ainda vai embora. Mas Jesus ainda coloca mais um incremento, porque Jesus diz que ele simplesmente não foi embora. Ele não foi embora para negociar com aquele dinheiro, de repente criar um negócio, estabelecer a sua vida. Não, diz que ele foi embora para terras estrangeiras. O filho mais moço foi viver no meio dos gentios. Olha, você imagina comigo,
Os judeus naquela época odiavam os gentios com todas as suas forças, porque os romanos os oprimiam, os humilhavam. E agora Jesus diz que aquele filho, além de roubar o pai em vida, vender a propriedade, não deixar o pai usufruir daquele pedaço, ele pega o dinheiro e ainda vai viver em terras o quê? Estrangeiras. Mas não é só isso. Jesus ainda coloca mais drama na situação. Ele não foi viver em terras estrangeiras de maneira honesta. O que ele foi fazer lá? Ele foi viver dissolutamente. Ele era pródigo, ele era um gastador, ele era uma pessoa que não pensava no futuro, ele desperdiçou, ele era um fanfarrão, ele era da balada, ele era da bebedeira, ele era da noite, ele acabou com o trabalho da vida do pai. Eu fico imaginando que naquela hora a plateia assistia e falava: misericórdia, como é que acaba essa história? Que filho miserável é esse? Aí Jesus diz o quê? Mas quando acabou o dinheiro, veio uma fome. E ele começou a padecer necessidade. E ninguém lhe dava nada. Se você se esforçar um pouquinho, você pode quase escutar um fariseu falando assim: bem feito, desgraçado. Bem feito. Merecia. E Jesus aumenta o drama dizendo assim: e ele, não tendo o que comer, arrumou um gentio e foi trabalhar, não no escritório, ele não foi trabalhar construindo casa, ele não foi trabalhar de pescador, ele era um judeu e foi trabalhar fazendo o quê? Foi trabalhar apacentando porcos. Nossa! O que seria isso para um garoto de Israel? Ele não comia porco, ele não criava porco. Porcos eram animais imundos. E agora Jesus, para incrementar bastante a história, ele fala assim: e ele foi trabalhar cuidando de quê? De porcos. E lá cuidando de porcos, ele continuou passando fome. Que degradação, que tristeza, quando a pessoa abandona os caminhos de Deus. Os religiosos ficam assim: é isso aí, não é? Abandonou a fé, acaba lá no meio da lavagem. E ele desejava comer a comida dos porcos, as alfarrobas que eram dadas para os porcos. E aí Jesus diz assim: mas ele um dia caiu em si. Diferentemente da primeira parábola da ovelha perdida, que tinha completa noção de que estava perdida, mas não tinha condição de voltar, ou da dracma perdida, ou a moeda perdida, que estava perdida dentro da igreja, mas não sabia nem que estava perdida, porque moeda não sabe de nada. Esse perdido sabia que estava perdido, caiu em si, viu que na casa do pai era muito melhor, mas ele precisava voltar com as próprias pernas. E agora ele começa a ensaiar um discurso. Bom, muitos habitantes, trabalhadores na casa do pai, têm pão com fartura, e eu aqui estou passando necessidade. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para o meu pai, e ele deve estar muito bravo comigo, com toda a razão. Eu vou me humilhar e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu sei que eu pequei contra o Senhor, eu não posso nem ser chamado de filho, me trata como um trabalhador. O filho mais moço, representando aqueles que querem buscar a salvação, usando os seus próprios meios. Eu sei, pai, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, e aí eu vou poder amenizar, se não todo, pelo menos em parte, aquele prejuízo que eu te dei. Às vezes nós queremos fazer as mesmas coisas, né? Eu vou consertar as coisas, Senhor, pode deixar que eu conserte. E agora ele vai na direção do pai, e acontece um dos momentos que naquela cultura é considerado mais ridículo da história. O pai vê o filho de longe
e no meio da aldeia ele sai correndo. Um patriarca levantar as roupas, sair correndo pelo meio dos outros, aquilo deve ter chamado uma atenção terrível. Nossa, que vergonha, um ancião correndo, as canelas estão aparecendo pela rua, e ele está correndo para onde? Não acredito, ele está correndo em direção daquele filho que o abandonou. O que será que vai fazer? Aí ele deve estar correndo para deserdar o filho. Mas não é nada disso. Eles veem o pai abraçar, e aí o filho começa: pai, pequei contra o céu. O pai interrompe e fala: meu filho, você voltou, meu filho, fica quietinho aí. Atenção, empregados, tragam um anel da família, bota no dedo dele, tragam a roupa, vistam, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi. Ele falou isso, irmãos, eu imagino, na porta da aldeia, para todo mundo escutar. E ele entra agora pela aldeia, pela terra, todo mundo vendo ele abraçado com o filho fedendo a porco, o filho estava suado, o filho estava cheio de pó da estrada, e o pai abraçado, se sujando junto com ele. A história poderia acabar aí, todo mundo dizer amém, mas Jesus não queria falar desse filho. Toda essa história não era para esse filho, porque o filho mais perdido estava do lado dele e representavam aqueles religiosos moralistas que estavam assistindo. E aí entra em cena o filho mais velho. O pai manda matar o bezerro cevado. Naquela época não se comia carne todo dia, era um prato raro, carne era só em ocasiões especiais, e eles engordavam um bezerrinho para ocasiões muito especiais. O pai manda matar aquele bezerro, porque para ele é uma ocasião muito especial, e o filho mais velho chega do trabalho todo suado, vê aquele barulho e pergunta para os empregados: o que está acontecendo? Que festa? O que é? Tem alguma festa nossa aqui que eu perdi o calendário, me perdi no tempo? Não, essa festa é para o seu irmão que voltou. E a Bíblia diz que ele ficou indignado e não entrou. O pai é que teve que sair. O que houve, meu filho? Estou indignado. Todos esses anos eu trabalho para o Senhor como um escravo. Estou aqui lhe servindo fielmente, e o Senhor nunca me deu um cabritinho para comemorar com meus amigos. Agora vem esse teu filho que desperdiçou teu dinheiro com as prostitutas, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Irmãos, a recusa em aceitar o irmão perdido de volta denunciava que o irmão mais velho estava tão perdido quanto ele. O irmão mais velho representava e representa ainda os moralistas religiosos que estão dentro da igreja, mas servem a Deus puramente por interesse. Eles não estão interessados no amor do Pai, eles estão interessados nas bênçãos do Pai. Existe um hino que vocês conhecem muito bem, de um grupo nosso, que diz assim: se meu povo buscar mais a minha face do que buscar as minhas mãos. Estamos muito dispostos a buscar as mãos de Deus, mas não em buscar a sua face. E a gente às vezes cria as crianças, nossas crianças, dizendo assim: olha, um dia nós vamos para o céu, nós vamos andar em rua de ouro, nós vamos mergulhar no rio da vida, a gente vai voar. E a gente fica imaginando: que beleza, eu tenho que ir para o céu, que é uma beleza, né? Lá eu não vou ter sofrimento, eu não vou passar fome, eu vou ter ruas de ouro, eu vou ter uma mansão. Abro aspas no sermão para dizer que a Bíblia nunca prometeu mansão para ninguém no céu, tá? Isso são só hinos que algumas pessoas inventaram. Não existe nenhum texto bíblico dizendo que vai ter mansão no céu. Fecha aspas. Então a pessoa vai e fica nessa coisa. Irmãos, Jesus asfaltou o céu de ouro, sabe para quê? Para dizer para você que o ouro lá não vai valer nada, que o mais importante lá não vai ser pérola, porque o portão vai ser uma pérola só. O mais importante ali é que Jesus e o Pai querem que você esteja perto. E se você não vai para o céu por causa de Jesus, você não vai.
triste notícia que eu tenho para te dar. Se você não quer ir para o céu por causa de Jesus, você não vai. Não faz sentido o céu sem Jesus. Aquele filho mais velho, ele representa toda a classe de religiosos moralistas que vivem querendo regulamentar o que o pai tinha que fazer. Não, porque agora, imagino ele, né? Dividiu a propriedade em 3. Eu fiquei com 2, meu irmão gastou a dele. O senhor bota o anel da família, agora os meus 2 que sobrou, você vai dividir em 3 de novo para dar para ele outra vez? Não, ele não merece. Esse teu filho não era mais meu irmão, ele era agora o teu filho. E o pai diz assim: meu filho, tudo que é seu é meu. Você vive todo esse tempo comigo. Tudo que é meu é seu. Agora eu tinha que festejar, porque esse seu irmão não é meu filho, ele é seu irmão. Ele estava perdido e foi o quê? E foi achado. É motivo para festa quando uma pessoa perdida é o quê? É achada. O filho mais velho serviu o pai pelos bens do pai. Ambos irmãos, eles eram iguais. Eles buscavam escapar da autoridade do pai, cada um à sua maneira. Um dentro da igreja e o outro fora. O filho tinha direito sobre tudo, mas ele queria o controle de tudo. Por que o senhor deu o anel? Por que o senhor deu a roupa? Por que o senhor mandou matar o bezerro? Às vezes nós somos a mesma coisa, irmãos. Nós queremos controlar a vontade de Deus. Nós queremos determinar aquilo que Deus gosta. É impressionante quando muitos de nós nos pegamos às vezes com a síndrome de Eva. Você conhece a síndrome de Eva? Deus chega para Adão e fala assim: Adão, tem uma árvore lá que você não pode comer do fruto, porque no dia que você comer, você vai o quê? Morrer. Aí a serpente chega para Eva e fala assim: o que Deus proibiu mesmo? Deus disse que a gente não pode tocar nem comer. Deus não falou nada disso. Para Adão, Deus falou que não podia comer. O tocar, quem botou foi quem? Foi Eva, ou Adão. Às vezes nós queremos controlar a maneira como Deus age. E às vezes nós nós pensamos que a forma como nós adoramos a Deus é a única possível. E aí quando eu vejo alguém diferente, eu digo assim: esse teu filho aí, ó, não é verdade? Se a música que está tocando é do meu agrado, essa é de Deus. Essa é de Deus. Agora, se a música está tocando não é do meu agrado, isso é do demônio, nunca vi uma coisa dessa na igreja. Se os instrumentos que estão sendo usados não são do meu agrado, esses são de Deus. Se não são do meu agrado, isso é coisa do demônio, não pode. Queremos regulamentar o que Deus pensa, o que Deus sente, o que Deus gosta, com um fato muito simples: a vontade de Deus está aqui, expressa. Se ela não está aqui, pode ser só a sua vontade. A alegria, irmãos, pela restauração do perdido deveria ser uma alegria que brotasse no coração de todos nós. Os irmãos mais velhos servem a Deus apenas para atingir os seus objetivos terrenos. Existem muitas formas de se afastar de Deus: quebrar todos os mandamentos de Deus ou obedecê-los ao pé da letra. Cuidado, eu posso estar tão longe de Deus, fazendo de um jeito ou fazendo do outro. E eu gostaria de dizer que muitos moralistas, muitos irmãos mais velhos, muitos religiosos rigorosos têm as suas válvulas de escape secretas, que às vezes mostram que eles não são tão corretos assim. Volta e meia você percebe isso nos noticiários, né? Aquele religioso que foi pego com a criança, aquele político moralista que foi pego com a prostituta, aquele cristão honesto que foi pego em corrupção.
O moralismo exacerbado muitas vezes serve de cortina de fumaça para delitos que eu cometo em segredo. Termino contando a história de Salieri e Mozart, que foi muito bem representado no filme Amadeus. Salieri era um músico que queria ser brilhante e um dia ele fez uma oração: Senhor, eu quero ser um músico brilhante, eu quero que o Senhor me conceda esse dom de escrever lindas sinfonias, e eu vou devotar a minha vida aos pobres, eu vou ensinar música de graça, eu vou ser um homem casto, eu não vou me envolver em prostituição, eu não vou beber. E aí ele começou a tocar a sua vida. Mas um dia aparece um garoto, Wolfgang Amadeus Mozart, que pegou uma sinfonia dele, botou no piano, tocou muito melhor que ele, brilhante, arrebatava multidões com as suas músicas, com as suas composições, mas era beberrão, devasso, mulherengo. Esse homem se consumia de ciúme e não conseguia entender por que eu, Senhor, que sou devoto, estou aqui e fiz tudo o que prometi, e agora vem um camarada aí e toma toda a minha glória. Não quero mais adorar o Senhor, de hoje em diante eu sou seu inimigo. Às vezes a gente se defronta exatamente com isso. E hoje, neste sábado, é o momento de nós nos perguntarmos: por que estamos na igreja? Por que estamos servindo o Pai? Por que ainda estamos na casa do Pai? E quando o meu irmão perdido chegar por aquelas portas, como é que eu vou recebê-lo? O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Há esperança para perdidos lá fora, há esperança para perdidos aqui dentro, há esperança para todos nós, mas precisamos ter um coração misericordioso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.